A gente vai falar de um assunto muito sério para começar o Povo na TV e um assunto muito triste porque morreu na madrugada de hoje, no trauma de João Pessoa, o menino de 4 anos que caiu dentro de um cacimbão. Foi na tarde de sábado na cidade de Sapé. A família optou por doar os órgãos da criança, uma atitude absolutamente nobre. Poliana Sorrentino está lá ao vivo no Hospital de Trauma para trazer as informações. Como tudo se deu? Poliana, conta pra gente. Oi, Flávio, mais uma vez muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o programa O Povo na TV. Ao meu lado aqui já o diretor responsável pelo Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, Dr. Laércio Bragante, que me adiantava aqui em off que 2 órgãos serão possíveis fazer a doação a partir da confirmação dessa morte, então, encefálica do garoto de apenas 4 anos de idade. Dr. Laércio, bom dia para o senhor. Bora começar bem do início, como diz a história, né? Desde que a criança foi trazida para cá. Qual era o quadro da criança naquele momento inicial? Bom dia, Poliana, bom dia, Flávio, bom dia a todos. Essa criança sofreu o processo de afogamento, por mais de 20 minutos ficou submersa. Foi prontamente atendida pelas equipes do SAMU, devo dizer mais, eficientemente atendida pelas equipes do SAMU, que promoveu a chamada reanimação cardiorrespiratória, entubada, colocada em aparelho respirador, mas infelizmente, dado o longo tempo que ela ficou submersa, houve a falta de oxigênio no cérebro e com isso provocou uma lesão de extrema gravidade. Foi assim que ela já chegou aqui nesse hospital, Poliana. Então, ontem, na segunda-feira, foi preciso abrir um protocolo para que fosse verificada a morte encefálica dela. Como é que acontece esse tipo de procedimento? Após esgotado todas as possibilidades de salvar a vida, é preciso, nesse momento, começar a pensar na possibilidade de salvar outras vidas. No caso dessa criança, passa-se, como todos os casos, se estabelece o processo, se abre o processo de morte encefálica. O processo brasileiro é um dos mais rigorosos do mundo. Em seguir, passo a passo, são feitos exames por 3 médicos diferentes, 3 estágios diferentes para chegar a essa confirmação. Ontem chegou-se a essa confirmação às 17 horas e a mãe foi comunicada. Porém, antes a mãe já tinha sido informada da extrema gravidade da situação da criança, do seu filhinho querido. E destacamos que nesse momento de extrema dor, de extremo sofrimento, essa mãe teve um gesto de grandeza, pensando já em outras crianças e aceitou a doação de órgãos. Já há uma confirmação de quais desses órgãos da criança que vão poder contribuir com a vida de outras pessoas? Nesse caso específico, como houve uma parada cardíaca prolongada, infelizmente o coração se torna inviável para plano. Mas a mãe autorizou e nesse caso estão sendo feitos os exames necessários para viabilizar os órgãos. E aí o que serão captados serão os 2 rins e também o fígado. Nesse caso é colocado numa lista nacional, é informada essa lista nacional e aí os diversos hospitais seguindo essa lista de prioridade, então se credenciarão a vir captar o órgão aqui no hospital. Existe um tempo prévio, estabelecido para que essa disponibilidade dos órgãos aconteça? A criança, no caso, essa criança é mantida em condições adequadas de preservação dos órgãos, chamada conduta do potencial doador. Obviamente deve ser o quanto antes possível, mas seguimos como tem que seguir essa lista nacional. É possível que seja uma criança do Rio Grande do Sul, aí tem essa demora. Esperamos o tempo necessário e obviamente esperamos que isso se dê tempo inferior a 48 horas. A gente ressalta, Flávio, que além desse brilhante trabalho que a gente observa aqui no Hospital de Emergência e Trauma, e a gente fala brilhante porque a gente acompanha assim quase que diariamente aqui o trabalho do Dr. Laércio e toda a equipe dele. Tem uma ala aqui específica, para que possa fazer essa conservação dos órgãos, para que tudo isso seja preservado, para que outras pessoas realmente possam ser beneficiadas. Tem esse trabalho também acolhedor do serviço social no que diz respeito a família que toma uma importante decisão no momento em que ela se disponibiliza a contribuir com esses órgãos, no caso do filho, para que ajude outras pessoas, doutor Laércio.
É isso mesmo, Poliana. É preciso passar para a família a absoluta segurança de que os exames são seguros. São critérios internacionais que seguimos com extremo rigor. Uma vez estabelecido o processo de morte encefálica, se a família deseja aceita a doação, será mantido o corpo no ambiente de terapia intensiva para a preservação desses órgãos. Caso aconteça, isso é uma decisão livre e soberana da família. Caso não deseje, por lei, somos obrigados a desligar os aparelhos, já que não existe mais uma vida a ser preservada. Doutor Laércio, muito obrigada, bom trabalho para o senhor, para toda a sua equipe, agradecendo também a disponibilidade em relação a esses esclarecimentos, em trazer aqui para a população como é que tudo funciona, porque a gente não imagina nunca, né, Flávio, que uma tragédia dessa possa acontecer em nossa família, mas infelizmente aconteceu na família desse garoto de apenas 4 anos de idade, vítima de afogamento em uma cacimba em Sapé, no interior do estado, no último sábado. Foi socorrido aqui também de forma brilhante pelos profissionais do SAMU, mas que infelizmente ontem acabou não resistindo e a família, em uma atitude nova, já autorizou de forma prévia aqui ao Hospital de Emergência e Trauma que os órgãos da criança possam ser doados e aproveitados então para salvar outras vidas. Lembrando, como o doutor Laércio acabou de passar para a gente, esses órgãos devem ser o fígado e também os 2 rins. Poliana Sorrentino para o programa O Povo na TV. É com você, Flávio. Obrigado, Poliana, por trazer para a gente essa notícia, essa informação tão triste. Nós aqui na redação, a gente estava com uma esperança tão grande de que ele pudesse se recuperar. Afinal de contas, uma criança de 4 anos, cheia de vida, com toda uma vida pela frente. Às vezes a gente fica pensando assim, poxa, 1 minuto que a gente tira o olho de uma criança, uma tragédia dessa pode acontecer. Ninguém tem culpa disso, ninguém fez por querer. É uma fatalidade, de fato, uma grande tragédia. Uma criança linda, 4 anos de idade. Mas eu tenho uma coisa para dizer aos familiares. A gente não perde mãe, a gente não perde pai, a gente não perde filho. Eles passam a viver dentro da gente. Não tem mais a distância, não tem mais o receio, porque eles estão em paz e dentro do coração de cada um que despertou amor por essa pessoa que se foi. Independente da idade, independente do tempo de convívio, é uma pessoa que faz parte da nossa vida e vai ser assim para sempre. A gente sabe que muitas vezes a gente fica sem entender os comandos de Deus. Por que Deus fez isso? Qual foi a razão? Talvez essa criança tenha vindo ao mundo nesse breve espaço de tempo para que nós pudéssemos falar de amor, pudéssemos falar de esperança, pudéssemos falar de cuidado, de zelo, daquilo tudo que vale a pena quando a gente fala de família. Então, o recado que eu deixo em nome de todos aqui do Povo na TV para os familiares é que a gente não perde mãe, a gente não perde pai, a gente não perde filho. Eles simplesmente passam a viver dentro da gente. Nós nos solidarizamos a todos os familiares, amigos, e nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Eu, você, o Povo na TV.